Olá, terceiro ano, bom dia. Quero prosseguir aqui hoje com as nossas aulas, né? Quero lembrar para que vocês deem uma olhada naquelas questões de trigonometria que eu passei as respostas. Estuda cada uma por uma. Olha o que você está errando, o que você não está sabendo bem, né? E se dedica. Pessoal do terceiro ano, dedicação o dia inteiro, para de dormir. Isso, encerra o sono. Vamos só estudar, será a nossa diferença. Sexta-feira, nova provinha de trigonometria na mesma linha dessa. Ok? Vamos hoje então falar um pouquinho aqui, aulas 13 e 14 do setor C, né? Não vou continuar a trigonometria antes que a gente faça essa recordação. Então vamos falar um pouquinho de PG, a gente já falou de PA e hoje vamos falar um pouquinho de PG. Então coloquei já aqui alguns exemplos de PG. Progressão geométrica, tem gente que chama também sequência geométrica, é a mesma coisa. Então nota aqui, ó, de 2 para 6, multiplica por 3. 6 para 18, multiplica por 3. 18 para 54, multiplica por 3. Então a gente multiplica para ir de um termo a outro. Esse cara que a gente multiplica chama razão, o mesmo nome da PA, né? Olha essa que interessante. Multiplica por menos 3, multiplica por menos 3, multiplica por menos 3. Olha que quando a razão é negativa, a PA vai alternando, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando a razão é negativa. Olha essa aqui que interessante também. De 2 para 1, eu multipliquei por meio. De 1 para meio, multipliquei por meio. De meio para 1/4 multiplicado por meio e assim sucessivamente. Então existem diversos tipos de razão, né, que a gente pode colocar. Não precisa ser o número inteiro, né? Eu só coloquei inteiro para ser fácil para eu fazer conta, né? Então existem PGs que crescem, tá vendo? Ó, sempre o seguinte é maior que o anterior, chama crescente, porque cresce. Esta do meio vai diminuindo, ó. 1/8 é menor que 1/4. 1/4 é menor que meio. Então ela chama decrescente, ela vai ficando os números que se sucedem são cada vez menores que o anterior. Então crescente ou decrescente. E essa aqui, gente, que fica mais, menos, chama alternante, né? Porque alterna, ora positivo, ora negativo. Tá? Então, tranquilo, PG não há problemas maiores. Eu gostaria de citar aqui alguma coisa. Olha essa aqui, a título de exemplo, essa aqui que eu coloquei de exemplo. Então, veja. Esse 2, que é o primeiro cara da PG, é o primeiro termo. Então, vamos lá, na PA eu vou chamar de termo 1, A1. O 6 é o A2, o 18 é o A3, o 54 é o A4, o 62 é o A5 e assim por diante. Puxa, como é que eu encontro o A50? Na mão eu não vou fazer, né? Então o que você vai fazer? Pensar. Pensar é a única coisa que eu preciso te ensinar. Pensa, reflete, não fica olhando como uma coisa absurda. Olha como é fácil, gente. Do A1 para chegar no A2, eu multiplico pela razão. Ó, o A2 é o A1 vezes a razão. Ó, o 6 é 2 vezes 3. Para eu chegar no A3 partindo do A1, eu multiplico a razão 2 vezes. Ó, A3 é o A1 vezes Q, ou Q ao quadrado. Para eu chegar no A4, eu multiplico a razão 3 vezes. Para chegar no A5, eu multiplico a razão 4 vezes. Então, para chegar no 50, eu multiplico 49. Então, o A50 é o A1 vezes a razão elevada a 49. Então, claro, esse expoente é a diferença aqui, ó. A50 e A1, 50 menos 1, 49. Tá?
Então isso chama termo geral, não precisa decorar, né? Mas é bom você ter uma noção. Seria assim, ó, um AM qualquer, como A50, é o A1 vezes a razão elevado a N menos 1, né? A50, 49. Tá? Ok, isso chama termo geral, né? É mais para você ter uma ideia de como é que essas coisas funcionam. E uma propriedade muito interessante, já vou fazer os exercícios, né? É essa aqui, média geométrica. Gente, média aritmética é aquela que tem lá na PA. É a que você usa para fazer nota de prova. Você tirou 7 numa prova e 5 na outra. 7 mais 5, 12, dividido por 2, média 6. Soma e divide é aritmética. A geométrica é multiplica e tira a raiz quadrada. Multiplica e tira. Olha como é legal. Olha essa PA aqui, o número 6. O anterior é o 2 e o posterior é o 18. O anterior é o 2 e o posterior é o 18. Então, se você... Olha que interessante. 2 vezes 18, ó, multipliquei o anterior pelo posterior, dá 36. Raiz quadrada de 36 é 6, que é o cara do meio. Olha que bacana. Multiplica e tira a raiz quadrada, dá o cara do meio. Essa propriedade se aplica em todo mundo. Você pode fazer aqui, eu não vou fazer, né? 54. Se você multiplicar 18 por 62 e tirar a raiz quadrada, dá 54. Então a PG tem essa propriedade. Seria assim, ó. Um AM, ou seja, é o anterior, que é o AM menos 1, o que está antes, multiplicado pelo posterior, tá vendo? Pelo que está depois. E tira a raiz quadrada, ou AM ao quadrado, tanto faz, né? Como aqui do 36. Eu prefiro até escrever assim, né? Que dá a raiz quadrada. Então, um cara ao quadrado, ele é o produto do anterior com o posterior. Chama propriedade da média geométrica. Está escrito aí na nossa apostila, né? Nas propriedades. Uma propriedade bacana, você saber o que é média geométrica. Legal? Beleza. Eu vou então, não vou falar agora de soma, vou deixar a soma para o nosso próximo vídeo e vou falar aí desse exercício 1 e 2, se não me engano, 1, 2, 3, tá? Então, eu vou fazer o primeiro exercício, exercício 1, que fala lá, então, exercício 1, que ele diz lá que no concurso teve inscrições abertas durante 7 dias. E no primeiro dia se inscreveram 2 pessoas. Então, olha, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. No primeiro dia, 2 pessoas. E no último dia, 1458. Foram as pessoas que se inscreveram nesse concurso. Essa no primeiro dia e essa no último, que é o 7º dia, porque o concurso teve 7 dias. E a cada dia, ele cresceu segundo uma PG. Ora, então, eu sei que o número de inscritos no segundo dia é 2 vezes uma razão, que eu não sei quem que é. No terceiro dia é o do segundo vezes a razão. No quarto dia é o terceiro vezes a razão. No quinto dia o quarto vezes a razão. No sexto o quinto vezes a razão. E no sétimo o sexto vezes a razão. Então se eu pegar o 2, multiplicar por que, eu chego a 2, 4, 5, 8. Ou seja, 2 vezes que a sexta, porque aqui tem 6, né? Dá 1458. Ok? Então, o exercício, então veja, que eu não tive que decorar termo geral, não tive que decorar nada, né? E, consequentemente, que a sexta dá 729, lógico que 729 é 3 a sexta, então a razão dessa PG é 3. Tá? Então 729 é 3 a sexta. Como é que eu achei? Fatorei, né? Fatorei o 729 e vi que ele dá 3 a sexta.
E ele pede o número no quinto dia, ele pede aqui, ó, no quinto dia. Bom, saindo do A1 até o quinto dia, 1, 2, 3, são 4 razões, né? Então, no quinto dia, 2 vezes a razão elevada à quarta, né? E isso dá, fazendo essa conta, dá 162 pessoas, alternativa C. Gente, exercício tranquilo, então, de conhecimento básico do que é PG, né? Apenas conhecimento do que é PG e faça tranquilamente esse exercício. Ok? Vou dar uma paradinha, por causa do tempo do vídeo, né? Já deu 10 minutos, e aí eu já emendo o outro e acabo de falar um pouco mais de PG. Ok? Até já!